Olá, boa noite. Eu acho que já, como dizia a Catarina, já sabemos começar. Eu continuo aqui a fazer os plim-plins das pessoas a chegar, mas acho que já sabemos começar. Chamo-me Nuno Costa Jorge, trabalho no Serviço de Refugiados e tenho esta pasta da formação. E a proposta que vos queremos trazer hoje é nas próximas 4 sessões, é fazer um pouco uma pequena, mais do que uma introdução, começarmos a falar um pouco mais sobre o que é um refugiado, o que é a Rede PAR, o que é que se espera de um voluntário que trabalha que está a dar este tempo numa comunidade de hospitalidade, o que é que se faz como é que se acompanha um refugiado, como é que se faz a gestão de expectativas, qual é que é um programa de integração, onde é que nós nos encaixamos, e no fim há uma proposta um pouco mais arrojada, que é perceber como é que os processos internos das pessoas funcionam, e também os nossos, e onde é que nós, enquanto elementos técnicos ou não técnicos, mas como participantes na vida destas pessoas, estamos como parte integrantes de um processo que se pretende de reconciliação. Ainda que seja assim uma palavra que possa ter vários significados para várias pessoas, a ideia é exatamente poder, sem medos, muito provavelmente abranger todas elas e perceber que cada pessoa tem o seu processo de reconciliação, e aí queremos chegar no fim. Nada disto tudo isto faz sentido como um todo, nada disto é exclusivo, digamos, nada disto é obrigatório como parte, ainda que o todo possa fazer mais sentido. Portanto, o que vos propomos agora são 4 sessões, 4 momentos e 4 temas que estarão interligados entre si, e estamos a ir do geral, dentro daquilo que é o conceito de refugiado e que é a própria PAR, e aquilo que a PAR tem feito nos últimos 5 anos, até aquilo que se passa internamente dentro de cada um dos refugiados que chega, que é o processo de integração, e que parte é que nós somos aí e como é que nós podemos chegar a um bom resultado. Hoje quem vos vai fazer esta apresentação do que é a PAR e o que é um refugiado é a Catarina Lima, que é coordenadora da PAR, secretária técnica da PAR, é jurista, tem um mestrado em Direitos Humanos e conhece a PAR como poucos, e o próprio conceito de refugiado e aquilo que é internacionalmente reconhecido, e também o que é o projeto RS, e dentro da PAR tem sido o refugiado, fora do conceito, digamos assim, mais dentro da realidade. É contigo, Catarina. Obrigada, Nuno. Boa noite a todos e a todas. Há aqui umas caras que eu conheço, seja porque são voluntários com quem eu já me cruzei ou até pessoas que acompanham refugiados numa instituição. Fico feliz que haja aqui gente de todo o país, de vários lugares. Pois eu ia começar por me apresentar. Eu sou a Catarina Lima, trabalho no Serviço de Visita aos Refugiados. Por causa disso, trabalho na PAR, não é? O Serviço de Visita aos Refugiados é a entidade que coordena a PAR. Já vamos perceber um bocadinho o que é a PAR. Neste momento estou a coordenar o Secretariado Técnico da PAR, trabalho com o Luís Palha, que vocês devem todos conhecer, que tem gerido estas comunidades de hospitalidade, com a Flávia Tomé, e neste momento estou com o Nuno, e creio com alguns dos voluntários que estão aqui também, no centro de emergência que está a acolher os afegãos, portanto aqui com visões para vários lados deste universo dos refugiados. Nós pensámos, eu vou tentar aqui partilhar uma apresentação, deixa-me tentar, isto. Conseguem ver? É um PowerPoint? Sim. Sim, ok. Nós
Eu preciso depois mais. Nós. Não, agora já não. Agora desapareceu. Agora desapareceu, porque eu sou tecnicamente muito pouco sofisticada. Já Pronto, está vai ficar assim. Nós, quando começámos a pensar nestes conteúdos que queríamos partilhar convosco, nesta formação, pensámos neste primeiro módulo de conceitos e definições. Houve aqui uma polémica sobre se isto fazia sentido ou não. E eu fui a maior defensora de que sim, que fazia sentido. E não porque considero que seja essencial que nós dominemos termos legais ou procedimentos burocráticos, mas porque eu acho que é essencial para entender as pessoas que temos à frente, entender aquilo por que passaram e aquilo por que vão passar quando chegarem cá. Temos alguma noção básica, ainda que muito básica, destes conceitos e destas definições. Perceber o que é um refugiado, porque é que estas pessoas são consideradas refugiadas e porque é que têm esta proteção. Um parafuso da minha mesa. Porque é que têm proteção internacional, perceber como é que as pessoas chegam a Portugal, o que é isto do acolhimento e por que procedimentos é que eles têm de passar para cá chegar e depois para se integrar em Portugal. E depois, naturalmente, perceber o que é a PAR no meio desta realidade, qual é que é o papel da PAR, quais é que são os números e entender um bocadinho em que palco é que nos movemos. Pronto, e vamos começar por aqui. Então, esta conversa sobre os refugiados, na verdade, corresponde com o momento histórico do mundo, da comunidade internacional, depois da Segunda Guerra Mundial. A comunidade internacional, descobrindo e reconhecendo aquilo que estava a acontecer nos campos de concentração, parte deste reconhecimento destes atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade, e esta frase é uma frase que introduz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e cria-se então aqui este momento histórico em que se cria pela primeira vez um documento mundial de uma comunidade internacional bem representada, de um reconhecimento de direitos humanos, que começa com a Declaração Universal, que é o primeiro ato fundador das Nações Unidas e o ato fundador depois de uma série de desenvolvimentos em matéria de direitos humanos. E a par disto surge também um novo direito, que é o direito internacional humanitário, que é uma espécie de direito da guerra, não é? As regras de uma guerra limpa. Que tipo de limites é que têm os conflitos armados? Que tipo de armas é que devem ser proibidas? Que tipo de proibição de ataques a certo tipo de alvos, como civis, escolas, hospitais? E também o reconhecimento do Estatuto do Refugiado, é aqui que ele surge. Pronto. Este direito internacional, naturalmente, Portugal não é exceção, assina tudo que é Convenção Internacional. E este tipo de regras reconhecidas internacionalmente depois transbordam para os países e para as ordens jurídicas nacionais. E Portugal, então, não é exceção. Então, percebendo o contexto internacional, porque é que surge a figura do refugiado e entendendo que é uma figura muito recente na história da humanidade, perguntamos então o que é um refugiado. E em Portugal, analisando pessoas à espera. Em Portugal, nós podemos responder a isto com recurso a dois grandes grupos de pessoas. Embora nós chamemos a toda a gente refugiados, tecnicamente há aqui dois tipos de situações bastante diferentes. A primeira situação do refugiado, propriamente dito, nós chamamos a um estrangeiro, um apátrida. No caso do apátrida, está aqui simplesmente para não deixar cair fora dessa proteção pessoas que sejam ou de Estados que não são reconhecidos, por exemplo, a Palestina, ou de Estados que já não existem ou que foram transformados em Estados diferentes. No fundo, o refugiado é o estrangeiro que é ou perseguido, ou gravemente perseguido, ameaçado de perseguição, desculpem, em consequência de atividades muito específicas, a democracia, a liberdade, a paz, os direitos humanos. Ou seja, o primeiro caso de refugiado que nos aparece é o ativista, é uma pessoa específica que tem uma atividade e que é perseguida por essa atividade. Que, em princípio, acho que já podemos todos perceber que não será o caso típico da maior parte dos refugiados que temos recebido em Portugal, que vem mais em grupos maiores. E depois temos um segundo grupo, que são os estrangeiros, que receiem, com fundamento, ser perseguidos em virtude de alguma característica que possuam, seja uma raça, a religião, uma opinião política, uma interação num grupo social, etc. E aqui temos um segundo grupo de refugiados, que são as minorias. Minorias não em termos numéricos, minoria tecnicamente tem mais a ver com um grupo que é
perseguido, e então uma minoria qualitativa e não quantitativa. Este é o segundo grupo a quem é reconhecida uma necessidade de proteção internacional, pela comunidade internacional e por Portugal incluído nela. Pronto. Quando falamos de atos de perseguição, e estamos a falar sempre perseguição ou ameaça de perseguição, falamos sempre de atos que, ou pela sua natureza, pela sua repetição, pela sua acumulação, constitua uma grave violação de direitos humanos ou que afeta de maneira semelhante a uma violação de direitos humanos. Exemplos para isto ficar claro. Então, estamos a falar de pessoas que ou são ativistas ou pertencem a grupos minoritários perseguidos, perseguidos como violência, esta é a primeira coisa que nos vem à cabeça, não é? Violência física, violência mental, violência sexual, mas também, e de maneira mais subtil, e isto acontece muito, quando são utilizadas medidas que são formalmente legítimas, medidas legais, policiais, judiciais, mas que são aplicadas, ou que são discriminatórias as medidas, ou que são aplicadas de maneira discriminatória. O exemplo que dou sempre para este segundo caso, foi um caso que eu trabalhei no Chile, não tem muito a ver com a nossa realidade, mas que tinha um caso, havia uma situação de perseguição generalizada de uma comunidade indígena, que era a comunidade dos Mapuche. Os Mapuche eram tipicamente perseguidos e acusados de delitos que seriam delitos comuns, mas que, por serem Mapuche, começou-se a perceber que eles estavam a ser acusados ao abrigo de uma lei terrorista, que tinha medidas muito mais graves, muito mais restritivas. Esta aplicação de uma lei que existia, que estava em vigor, mas que era aplicada de forma discriminatória para uma comunidade, isto aprovado, com um fim de perseguição, conferiria a estas pessoas o direito a pedir proteção internacional fora do seu país. Pronto. Já a seguir, aqui, pronto. Outro aspecto importante compreender quando estamos a falar dos refugiados e quando falamos de perseguição, a perseguição não é qualquer perseguição, não é? Se eu tenho uma pandilha ou um grupo armado no meu bairro que me persegue, isto não me vai necessariamente dar o direito a um estatuto de refugiado. Há aqui uma característica muito importante desta perseguição, é que esta perseguição em princípio será feita pelo próprio Estado. E é por isto que a comunidade internacional, que os outros países reconhecem que o Estado de origem não só não está a proteger a pessoa, como a está a perseguir, e então Estados terceiros colocam-se na linha de eu vou conceder proteção internacional a esta pessoa. Não tem necessariamente de ser um Estado, pode ser um partido ou uma organização que controla o Estado. Há várias realidades muito diversas nesta matéria, e há aqui uma terceira forma que também se reconhece por lei internacional, que é uma perseguição que também confere proteção internacional, que é quando o agente da perseguição não é o Estado, mas é um agente, é uma entidade que tem um tal poder sobre uma região do país que o Estado ou não concede ou não quer, nesta situação, não quer proteger aquelas pessoas. E aqui o meu exemplo também é a América Latina, porque comecei a trabalhar nestas matérias lá, e é um exemplo muito claro que foi vivido na Colômbia, durante a altura de um conflito armado, que eu penso que é do conhecimento geral. A Colômbia viveu um período de conflito armado, e havia guerrilhas, e havia paramilitares, e havia vários grupos no país em conflito aberto. E havia regiões do país que o Estado não controlava e onde não entrava sequer. As pessoas que estavam dentro destas regiões estavam absolutamente sujeitas ao poder destas entidades e, portanto, nesse sentido, esta perseguição, esta ameaça de perseguição por parte destas pessoas também conferiria um direito de proteção internacional, e conferiu, que é facto é que houve muitos refugiados colombianos nesta altura da história, por países terceiros. Pronto. E depois entramos nesta segunda categoria, que são os chamados beneficiários de proteção subsidiária, que é uma categoria que foi criada quando se percebeu que, na verdade, esta primeira concepção do refugiado não abarcava todas as pessoas e provavelmente não abarcava os grandes episódios de necessidade de proteção internacional no mundo. Não todos são ativistas, nem todos são pertencentes a grupos minoritários e perseguidos, e a verdade é que, se estivermos num país com um conflito armado, todos precisamos de proteção internacional porque não há capacidade do nosso Estado envolvido no conflito armado de nos proteger. Então surge esta categoria. Também goza desta proteção internacional o estrangeiro que não entra na definição anterior, não é ativista,
não pertence a nenhum grupo minoritário, não é perseguido pela sua opinião política, mas que de uma forma geral, no seu país de residência, se observa que há uma sistemática violação de direitos humanos ou um risco de sofrer uma ofensa grave. E o que é esta ofensa grave? O que é que ela pode ser? Quando há pena de morte, quando há execuções, torturas, outro tipo de penas desumanas ou degradantes, quando há uma ameaça grave contra a vida ou a integridade física, resultante de um conflito armado ou de uma violação generalizada de direitos humanos. Este tem sido o caso, esta tem sido a categoria da maior parte dos refugiados que nós temos recebido, não é? Com a crise da Síria, em que de repente há milhões de pessoas a fugirem do país, agora com a crise do Afeganistão, em que há muitas pessoas a fugirem do país, uns porque sim são ativistas e uns porque sim pertencem a grupos políticos que podem afirmar que receiam fundamentadamente ser perseguidos, mas também há um receio generalizado de violência e de risco de vida e, portanto, há muitas pessoas que estão a sair do país e que, não entrando naquela categoria mais clássica do refugiado, né, do ativista, da minoria, entram nesta outra categoria a quem também se reconhece proteção internacional. Não sei se estou a ir muito rápido ou se está a ser muito chato, mas abro-vos o microfone a quaisquer dúvidas que, entretanto, possam ter. Ora bem, então, reconhecendo que estas pessoas que estão nestas situações, não é? Pessoas que são perseguidas, que são ameaçadas de perseguição, que temem justificadamente uma perseguição e um risco da sua própria vida, as pessoas saem do seu país. E então chegamos à parte de como é que estas pessoas chegam a Portugal. Portugal é, obviamente, um país que está de passagem, não é? E também não é, por outro lado, o primeiro país que as pessoas pensam quando saem do seu país, não pensam em Portugal. Muitas delas não sabem onde é que fica Portugal. Além disso, no caso das fugas de países, por estes receios de perseguição, em princípio as pessoas, a maior parte, não conseguem fugir por via aérea, porque num aeroporto são identificadas pelas autoridades, e portanto a maior parte delas sai ao clandestina, por vias ilegais, por vias perigosas e por terra. Então o que é que nós temos, o que é que resulta desta realidade? A maior parte dos países que recebem os refugiados são os países vizinhos. E esta é a razão pela qual, hoje em dia, o país no mundo que tem mais refugiados, cerca de 3 milhões e 700 mil, é a Turquia. Não porque a Turquia tem uma grande política de abertura aos refugiados, mas porque a Turquia está ali ao lado. Desculpa? Alguém falou? Não sei se era uma pergunta. Pedia que desligasse os microfones, por favor. Pronto. Mas se tiverem perguntas, podem pôr a mão no ar. Pronto. Então, entendendo isto, os refugiados onde é que estão? Em princípio estão nos países vizinhos aos quais fugiram. Observamos aqui, nesta realidade dos refugiados, uma sobrecarga imensa de alguns países que não a têm por terem especiais condições, especial capacidade para acolher refugiados, mas porque estão ali. É meramente geográfico e circunstancial. Perante isto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados desenvolveu uma série de programas de reinstalação. E a reinstalação não é nada mais nada menos do que a transferência das pessoas do primeiro país de asilo, meramente circunstancial, para um terceiro país que aceita acolher estas pessoas, concedendo-lhes residência e proporcionando-lhes um programa mais ou menos complexo, dependerá do país, de integração. Então, esta é a primeira fonte de chegadas de refugiados a Portugal. Não sendo nós um país de trânsito, porque não estamos entre o mar e Espanha, portanto, ou vêm de Espanha ou vêm do oceano, ou seja, em princípio não passam por aqui, não é? E vindo a maior parte das pessoas por terra, então, qual é que é a primeira fonte de chegadas a Portugal? É a reinstalação. Portugal tem atualmente acordos de reinstalação com a Turquia e com o Egito, são países com grandes números de refugiados. Neste momento da história da humanidade, a maior parte deles são sírios, embora já se comecem a sentir números de afegãos a crescer. Curiosamente há vários iraquianos também, mas apenas porque os iraquianos estavam na Síria como refugiados já, de outras histórias, de outros tempos políticos e históricos, e portanto, no caso especial destas pessoas, eles fogem da Síria e vêm para a Turquia e depois para Portugal já num terceiro ou quarto processo de asilo, num terceiro ou quarto processo de fuga e integração e reintegração noutros países.
E depois temos outra palavra, outro palavrão, assim não sei, a propósito da reinstalação, que tem a ver com o desenho muito particular de fronteiras europeu. Como a União Europeia tem este sistema de fronteira única, não é exatamente reinstalação aquilo que se passa quando a pessoa já está dentro da Europa. Isto aconteceu quando chegam barcos à Grécia, quando os sírios chegaram em grandes números à Grécia também, quando os barcos aportam à Itália. De repente temos países europeus que têm a mesma sobrecarga, estão numa situação geográfica que facilita estas chegadas e as pessoas chegam lá. E da mesma maneira que os programas de reinstalação das Nações Unidas tentam redistribuir as pessoas equitativamente por mais países, também dentro da Europa, em nome de um princípio de solidariedade europeia, também há aqui mecanismos que não se chama de reinstalação, chama-se de recolocação, que é mais ou menos a mesma coisa, mas tecnicamente é isto. A reinstalação é uma transferência de fora da Europa, a recolocação, as pessoas já cá estão dentro, e é uma redistribuição dos refugiados por outros países que não aqueles de chegada. E aqui Portugal também recebe países de recolocação. A Grécia continua a ter campos de refugiados. Há um programa que está neste momento em vigor, que tem a ver com a recolocação dos menores não acompanhados na Grécia. Há também uma vontade de fazer um acordo bilateral, uma vontade já com há alguns anos, porque entretanto entrou a pandemia, mas haver aqui uma vontade de Portugal de fazer um acordo bilateral com a Grécia para continuar a receber refugiados que estão nos campos de refugiados, na maior parte deles sírios. Isto vem depois de um processo de recolocação em vários países europeus, dos quais Portugal também fez parte, Portugal, a Alemanha, a França. Esse programa já acabou, fez outro, esse programa também já acabou, e agora o que está em causa são vontades unilaterais dos países que continuam neste esforço de acolher refugiados. Portugal tinha esta vontade, embora ainda não se tenha concretizado. Na recolocação entram também os barcos humanitários, isto é, nós também sabemos, vemos todos nas notícias, de vez em quando há barcos carregados de pessoas que tiveram a sorte de não naufragar, que tiveram sorte de ser aceitos para desembarcar, e que a maior parte deles chegam Grécia, Itália e Malta. Então também há esta disponibilidade por parte de Portugal de receber, por transferência, por recolocação, estas pessoas que estão já dentro da Europa. Estas são as três maneiras principais das chegadas de refugiados a Portugal. Há uma outra maneira, que é dos pedidos espontâneos, que é basicamente uma pessoa que não vem num programa, não é trazida pelo Estado, chegou pela pessoa própria pé, de alguma maneira conseguiu passar as autoridades do seu país, entrar num avião, ninguém o apanhou, deixaram viajar, essa pessoa chega a outro país e pede asilo quando chega, na fronteira. Isto é são os refugiados espontâneos. Estes números são muito menores. Em Portugal, noutros países da Europa, são talvez números mais expressivos do que a própria reinstalação. Em Portugal são números menores, e são tão menores que a diferença de acolhimento de refugiados antes da crise da Síria e depois, ou seja, antes só tínhamos pedidos espontâneos e tínhamos cerca de 30, 40 pedidos por ano. Estes números estão nos relatórios do CEF e do ACM. E depois, com a crise da Síria e com o início dos programas de recolocação, primeiro da Grécia e depois de reinstalação, nós já estamos nos 1.000, 2.000, 3.000 pedidos por ano. Ou seja, os espontâneos não são, de facto, embora tenhamos, não são, em Portugal, uma fonte de chegadas muito significativa. Pronto. O que é que acontece quando as pessoas chegam? Então, independentemente de virem para a reinstalação, recolocação ou pedidos espontâneos, o processo de asilo é o mesmo. As pessoas pedem asilo e, portanto, têm o documento que lhes entregam quando pedem asilo é uma declaração comprovativa desse pedido de proteção internacional. Portanto, as pessoas podem ficar em Portugal à espera de uma resposta. O momento seguinte é a fase de admissibilidade, em que se excluem apenas aqueles casos que são claramente abuso da figura, ou seja, não há nenhum fundamento para pedir asilo e, portanto, são logo inadmitidos. Mas a maior parte deles são admitidos, porque a maior parte deles, infelizmente, tem fundamento. E, além disso, os países, quando a pessoa tem uma nacionalidade e pede asilo, a situação do país de origem já é conhecida politicamente. E, portanto, quando eu sou afegão e chego ao CEF e peço asilo,
o CEF não tem de estudar desde o ponto zero o que é que está a passar no Afeganistão. Já há um estudo da situação, já há um conhecimento da situação, e parte do processo já está mais ou menos reconhecida. O pedido é admitido, e então estas pessoas têm uma autorização de residência temporária para estar em Portugal de 6 meses. Já vamos ver o que é que cada um destes documentos, a que direitos é que dá a estas pessoas. E depois, finalmente, têm uma decisão positiva, sim senhora, o Portugal concede a proteção internacional, e é concedida uma residência definitiva de 3 ou 5 anos. 3 no caso daquela categoria que eram os beneficiários da proteção subsidiária, e 5 anos no caso dos refugiados, aquela concepção mais clássica, o ativista, as minorias perseguidas. Pronto. Estes documentos, este processo naturalmente, vou estar aqui atrás ainda, este processo naturalmente leva o seu tempo, dependendo da situação política e do conhecimento público sobre a situação, leva mais ou menos tempo. No caso do Afeganistão, neste momento, está a levar muito pouco tempo, temos tido decisões em prazo recorde. Outras situações de outros países com situações políticas menos conhecidas ou situações de ativistas que não são conhecidos e, portanto, é preciso estar a fundo da situação daquela pessoa, porque o fundamento daquela proteção internacional não é um enquadramento político de conhecimento comum. Portanto, este processo demora algum tempo e estes documentos nas mãos dos nossos refugiados causam, até chegarmos ao último, causam muita ansiedade e muita frustração em relação ao processo de integração. O documento do meio, que é esta autorização de residência temporária, tem 6 meses apenas e depois tem que ser renovada, e é renovável durante mais 6 meses. Mas no início da reinstalação, quando os processos de asilo demoravam 1 ou 2 anos a serem decididos, estas pessoas tinham um papel que dizia que só podiam cá estar legalmente durante 6 meses e de cada 6 meses tinham que voltar a ir ao CEF, tinham que voltar a pedir o papel, tinham que voltar a reativar os números do utente, tinham que voltar a fazer uma série de burocracias que, apesar de significarem que mantinham os seus direitos, na verdade causavam uma ansiedade, uma angústia e um novo confronto com as burocracias que impactavam imenso os programas de integração e as pessoas, os refugiados, os técnicos, os voluntários e os técnicos que acompanhavam estas pessoas sentiam muito, de 6 em 6 meses, este peso enorme da renovação dos 6 meses, ainda não vem o documento final, quando é que ele vem, quantas autorizações de residência temporária é que eu vou ter de receber até receber a definitiva, enfim. O que é que cada documento significa? O que é que as pessoas têm direito ao longo da sua estadia cá? Então, quando a pessoa tem o refugiado tem o seu pedido admitido e, portanto, tem uma autorização de residência temporária, ganha um estatuto, que é o estatuto de requerente de proteção internacional. E este estatuto tem uma série de direitos e, na verdade, não são assim tão diferentes dos direitos que depois vai ter quando tiver o seu estatuto reconhecido. Já vamos ver aqui o que é que muda. Estas pessoas, ao estarem à espera da decisão, mas já com uma admissibilidade e, portanto, têm uma autorização de residência provisória, 6 meses, renovável de 6 em 6 meses, até a decisão final, têm o direito a toda a informação sobre os direitos, sobre as obrigações do acolhimento e, à luz da lei portuguesa, numa língua que compreendam. Isto implica que o CEF e o ACM tenham estruturas de intérpretes, de apoio jurídico, etc., que apoiem estas pessoas. Têm direito a um aconselhamento jurídico gratuito, apoio judiciário, serviços de intérpretes, isto são, na verdade, direitos básicos, e aqui, neste slide, entramos nos direitos que realmente fazem aqui a diferença na vida destas pessoas neste país, neste momento. Então, as pessoas como requerentes de asilo já têm direito a meios de subsistência, ou seja, a algum tipo de apoio social para a habitação e para a alimentação. O tipo de apoio depois já vamos ver que vai ser diferente. Têm direito de aceder ao Sistema Nacional de Saúde, e ainda bem porque estas pessoas vêm com problemas de saúde gravíssimos e dos mais variados tipos. E muitos deles, e em muitos dos casos agravados pela situação da fuga, do trânsito, da ansiedade, do trauma. Portanto, têm direito, ainda que não tenham a decisão final, têm já direito ao Sistema Nacional de Saúde, com isenção de taxas moderadoras. Têm direito a inscrever as crianças nas escolas e, portanto, os miúdos chegam cá e não estão em casa ou num centro à espera de poderem ser inscritos na escola. Isto depois, em termos burocráticos, tem os seus tempos. O que eu quero partilhar convosco é que eles têm esse direito. Depois, como as coisas são concretizadas e em que tempos e com que demoras, é outra questão, é outro problema. Os miúdos têm direito a ir à escola.
E as pessoas e os adultos têm direito a trabalhar como requerentes de asilo, e isto é uma grande diferença com a maior parte dos países europeus. Como requerentes de asilo, sem decisão final ainda, os adultos têm direito a trabalhar e têm direito a inscrever-se no IFP e a fazerem cursos e a poderem candidatar-se a empregos e a receber e a pagar impostos e tudo mais. Quando finalmente têm a decisão final, e isto hoje em dia é mais rápido, mas nos primeiros casos de instalação, como eu vos disse, chegava a demorar 2 anos, a pessoa já tinha passado o seu programa de integração e continuava sem decisão final. Os beneficiários, além de todos estes direitos que eu acabei de vos dizer, têm uma duração de residência de 5 anos, têm o direito, e isto é fundamental e também é sempre um motivo de grande angústia e de grande frustração por parte das famílias, só com a decisão final é que têm direito ao regrupamento familiar. Isto significa que se eu vier sem o meu marido, sem os meus filhos, eu tenho que esperar até a decisão final para poder pedir que eles venham. E depois isto é um processo, também tem, não é? Eu peço e depois preciso da resposta, tenho que decidir, depois pego pela decisão, mais 2 anos perderam-se no meio disto tudo. É importante aqui também perceber que o regrupamento familiar não é para todo e qualquer familiar, lamentavelmente, são só os maridos ou as mulheres e os filhos menores. E isto também tem sido uma batalha pela qual temos trabalhado para mudar isto, porque já tivemos situações de casos com crianças, algumas maiores, outras menores. Os menores podem vir, os maiores, tenham 18 anos acabados de fazer, já não podem vir. Não podem fazer reunião familiar com os seus pais que estão cá. E depois temos também outros casos de pais e filhos que estão cá, que têm os seus pais, ou seja, os avós das suas crianças, que também não estão cá, pessoas vulneráveis, dependentes, com problemas de saúde e que não podem vir juntar-se aos seus filhos aqui, que envelhecem sozinhos no seu país de origem, provavelmente sem ninguém que os apoie economicamente, etc, etc. Todo um tema de advocacy para explorar. Pronto, acesso à educação, acesso ao emprego, acesso social, ao Sistema Nacional de Saúde, isto foi o que eu vos disse há pouco. Ok. Há aqui outra coisa, isto são os direitos básicos que qualquer pessoa que venha pedir asilo a Portugal tem direito, independentemente de ter chegado através da reinstalação, da recolocação, dos barcos humanitários, espontâneo. Este está na lei, são igual para todos. O que é diferente aqui em relação às pessoas que são trazidas por Portugal? As pessoas que são trazidas por Portugal pela reinstalação e recolocação vêm ao abrigo de um programa de integração. Não é? São pessoas que são trazidas por Portugal, as pôs numa lista, as entrevistou, aceitou que elas viessem e vêm então integradas num programa, não vêm à toa. Este programa, atualmente, para a reinstalação e recolocação, é um programa de 18 meses, em que as famílias são, neste momento, no caso da Turquia e do Egito, o ACM e o CF têm feito missões a estes países, vão lá, entrevistam as pessoas que já foram selecionadas pelas Nações Unidas antes, portanto já há um perfil, né? Já há uma entrevista, o ACM e o CF vão, fazem entrevistas, fazem perfis, vêm para Portugal com esta informação, começam já o processo para acelerar a decisão final, para não acontecer o que acontecia antes disto, que eram decisões finais a demorarem 2 anos, agora não, felizmente já duram alguns meses só, e depois chegam cá e fazem um matching entre os perfis das famílias que estão para ser reinstaladas e os perfis das instituições anfitriãs, que eu já vos explico o que é, que estão disponíveis para acolher famílias de refugiados. Fazem este matching e esta instituição anfitriã assume então a responsabilidade de, durante 18 meses, acompanhar uma família com um apoio financeiro. No caso da reinstalação da reclusão, a União Europeia dá um apoio financeiro por cada pessoa que é reinstalada para ajudar as instituições anfitriãs. Naturalmente, ou pelo menos de maneira mais ou menos expectável, este apoio financeiro não é suficiente e a maior parte das instituições dão muito de si em termos de recursos, tempo e também financiamento próprio. As instituições anfitriãs garantem, durante este período, habitação, paga por esse financiamento que recebem da Comissão Europeia, o pagamento de uma bolsa mensal a cada pessoa, de 150 euros, e depois um apoio ao longo deste período, na aprendizagem da língua, no acesso aos serviços, gestão nas finanças, na segurança social, abrir uma conta no banco, as inscrevências no centro de saúde, no IFP também, e também a ideia também é que apoiem, uma vez aprendida a língua, que apoiem também na integração profissional, de modo a que, no final dos 18 meses, e este é o grande propósito destes programas de integração, é que tenham sido dadas às famílias
todas as ferramentas para que elas possam alcançar não só a autonomia, isto é, que sejam capazes de sustentar por si próprias sem terem que continuar a ser apoiadas financeiramente, mas também, e muitas vezes isto é um processo que demora mais tempo, ou seja, não só a sua autonomia, mas também a sua integração na sociedade portuguesa, que se sintam parte, que estejam cá, que queiram estar cá, que se sintam parte da comunidade e que sejam membros ativos da mesma. Até aqui há alguma pergunta assim rápida? Senão no final também deixamos tempo para Sílvia, força. Catarina, fiquei só aqui com uma dúvida relativamente aos beneficiários de proteção subsidiária, uma vez que eles só têm direito, segundo o que percebi, uma autorização de residência para 3 anos. O que é que acontece a essas pessoas porque não têm o tempo mínimo para pedir nacionalidade? O que é que tem estado a acontecer nestes casos? Que não têm o estatuto de refugiado? Podem pedir a renovação dessa residência e na segunda renovação já podem. Já podem, ok. Ok, obrigada. Não há mais mãos assim rápidas. Eu que não vejo. Carlos Salgado, sim, força. O máximo é 5 anos? Não há após 5 anos um para sempre? É sempre 5 anos, Não. 5 anos, 5 anos? 5 anos, a questão é que qualquer pessoa que tenha uma residência durante 5 anos em Portugal, depois na residência seguinte pode pedir a renovação por mais 5, a permanente, e depois de 5 anos pode pedir nacionalidade também. Mas aí depois cada pessoa decide. Eu posso querer viver em Portugal durante toda a minha vida e não quero ser nacionalidade, não é? Ou seja, quando as pessoas chegam ao final destes 5 anos de residência ou dos 3, têm direito a pedir depois a renovação caso queiram continuar a viver em Portugal. Okay? Não há depois, de repente, agora já não tens direito a voltar a pedir residência, tens de voltar a um lugar do migrante irregular que não tem nenhuma maneira de provar que quer viver trabalhar em Portugal. Ok. Então, no meio disto tudo, as pessoas chegam, registração, recolocação, os espontâneos, os barcos, há estes estatutos, não é? Há estes direitos, há estes programas de integração. O que é a PAR no meio disto tudo? A PAR não é uma organização, acho que vamos começar por aí. A PAR é um movimento da sociedade civil que começou em 2015 com a grande crise dos refugiados da Síria. E o importante dizer isto sobre a PAR tem muito a ver depois com a força que a PAR tem e porque que a PAR tem essa força. Quando a PAR é fundada por uma mobilização de mais de 350 entidades da sociedade civil que incluíam desde paróquias, escolas, ONGs, associações, centros sociais, mas também empresas, meios de comunicação, todos os jornais, todos os canais de televisão, as faculdades, sociedades de advogados, ou seja, com um espectro tão grande e tão ilustrativo, desculpem, um espectro tão grande e tão representativo da sociedade civil, com entidades e com membros de todos os âmbitos e de todos as esferas, formam este movimento, é a PAR. Destes muitos membros, alguns deles acolheram diretamente famílias. Então aqui entramos, se calhar, nesta primeira explicação da PAR. A PAR aparece com 3 programas. Um é o PAR Linha da Frente, o outro é o PAR Sensibilização e o outro é o PAR Famílias. O PAR Linha da Frente foi o primeiro. A primeira coisa que a PAR fez foi uma grande angariação de fundos para o JRS, para a Caritas no Líbano, que era um país que estava a receber muitos refugiados da Síria no momento quente da fuga. E depois, num segundo momento, instala-se na Grécia, onde cria um programa de voluntariado para acompanhar as pessoas que estavam na Grécia. As fronteiras da Grécia, na altura, tinham acabado de fechar. O Luís Palha, que vos convocou para todas as comunidades de hospitalidade, foi uma das pessoas que esteve no início deste programa, na PAR Linha da Frente, na Grécia. E o Linha da Frente surge com este mote do cuidar da espera. Vamos fazer a integração, não vamos ajudar as pessoas a arranjar trabalho, vamos cuidar da espera. Porque as pessoas estão aqui, estão em campos de refugiados, estão em centros e daqui ainda não se sabe onde é que elas vão. Depois, a parte disto surge o PAR Sensibilização, e este programa é um programa de campanha de sensibilização, informação, para a sociedade civil no geral. Isto começa focado nas escolas,
mas na verdade depois foi ganhando escala e foi ganhando dimensão. E ao longo da vida da PAR houve várias ações, não só em grupos específicos como escolas, mas também técnicos sociais, junto do governo, tem uma parte também de política e de advocacy, e este programa continua forte. Nós temos agora uma campanha que devem já ter cuidado com ela. O par de linha da frente, lamentavelmente, por falta de financiamento, na Grécia teve de fechar, e agora aquilo que estamos a tentar fazer é agarrar na força da sociedade civil que conhecemos do par de linha da frente e no par famílias, e criando assim estas comunidades de hospitalidade que estão aqui. Uma espécie de par de linha da frente, mas indoors. E depois temos o terceiro programa, que é aquele que tem sido mais ativo ao longo dos últimos anos, que é o par famílias. E é aqui que entram as tais instituições anfitriãs, é aqui que entram os voluntários, é aqui que entra o programa de integração. O que é o programa Par Famílias? Então, a Par junta, no meio de tantos membros, no meio destes 300 e tal membros, há cerca de 90 que se chegam à frente para acolher famílias. Uma instituição acolhe uma família, algumas acolheram mais. Algumas instituições tinham casas próprias, por exemplo, paróquias que tinham casas prontas para receber famílias. E assim foi. A PAR apareceu junto do governo, o ACM entrega os perfis das famílias que têm para reinstalar a PAR, o secretariado técnico recebe estes perfis, faz este matching entre o perfil das famílias, com a pouca informação que tínhamos, e o perfil das instituições, que conhecemos um bocadinho melhor, como é que é a empregabilidade na região, qual é que é a especialidade desta instituição, em que é que ela é mais forte, onde é que ela poderá apoiar mais, pronto. E fazendo este matching, esta melhor opção, da melhor IA para cada família, o Par Famílias começa. O Par Famílias sempre foi fundamentado nesta ideia de que a relação não deve limitar-se e não deve ficar fechada na relação da família com a instituição, não deve ser uma relação institucionalizada e enclausurada, mas deve abrir, e é isso que tem acontecido hoje, à comunidade, através de uma série de parcerias locais. Aquilo que nós tentamos fazer sempre junto das nossas IAs, das novas, das antigas e daquelas que estão agora a alinhar-se para acolher refugiados, é que possam identificar as suas mais-valias, identificar as suas fortalezas, que possam encontrar no terreno, porque ninguém melhor do que elas conhece o terreno e conhece os seus parceiros, que identifiquem no terreno os parceiros com quem trabalhar para este trabalho de integração de refugiados, e que se expanda um bocadinho esta noção da instituição anfitriã para uma noção de comunidade anfitriã ou comunidade de hospitalidade, aberta à população civil, aberta aos voluntários, aberta às famílias, aos jovens, aos grupos e aos movimentos das próprias dinâmicas da comunidade local. É nesta ideia de acolhimento comunitário, concertado, em parcerias, com uma componente informal e muito importante, sem nunca descurar que há aqui questões específicas e que são precisas para entrar no terreno, e é por isso que estas formações existem, mas também há aqui um lado de informalidade e de proximidade que a parte sempre conseguiu manter desde o início no acolhimento com as famílias. Pronto, está aqui o slide, aqui que estes grupos entram, as comunidades de hospitalidade. Dizer-vos também que a PAR acolheu desde o seu início já perto de 800 pessoas, isto são quase 170 famílias, que é bastante. A PAR está neste momento a acolher também pessoas resgatadas dos barcos humanitários, porque neste momento não temos ainda pessoas na reinstalação da recolocação para vir, e sim temos muitos barcos humanitários a ser resgatados, felizmente. O último em agosto foi dos maiores desembarques de sempre, com cerca de 500 pessoas a bordo, e são pessoas que não são famílias que vêm, mas são, na maior parte deles, rapazes, na maior parte deles sozinhos, situações de urgência, situações de imensa vulnerabilidade e que também têm sido acolhidos pela PAR. A propósito disto, dizer-vos também, quando falamos de reinstalação e recolocação e espontâneos e barcos, isto é uma coisa importante para esta conversa que não vos disse há pouco. Cada uma destas fontes de chegadas, pela própria natureza da travessia e da chegada, corresponde mais ou menos a um perfil específico de pessoas. Nós temos, por exemplo, na recolocação, são pessoas
que conseguiram, ou porque tinham capacidade física, ou porque eram famílias menos numerosas, ou porque não havia situações de doença, ou porque tinham mais dinheiro, pessoas que conseguiram fazer a travessia da Síria, cruzaram, chegaram à Grécia. Então a recolocação de pessoas que chegaram à Grécia, em princípio sabemos que são pessoas que têm um bocadinho mais capacidade de fuga do que, por exemplo, na reinstalação. Quando vamos para a reinstalação, entendemos que as famílias da reinstalação são muito mais vulneráveis, têm muito mais casos de doença grave. Tivemos muitas crianças com deficiências, pessoas mais velhas que não podiam fazer travessias de barco, portanto ficaram na Turquia. E isto faz-nos logo entender que se temos uma família de refugiados que vem da reinstalação, à partida é um perfil mais vulnerável. E são também pessoas que estão há mais tempo à espera, não é? Porque as pessoas que estão na Turquia estão lá quando as mesmas pessoas chegaram à Grécia, as da Grécia já foram recolocadas em 2016, há muitas da Turquia que continuam lá à espera. Os barcos, por exemplo, também sabemos que é outro perfil. Nós, quando também vamos acompanhar pessoas dos barcos humanitários, sabemos que são, em princípio, africanos, em princípio, rapazes, em princípio, muito jovens, estamos a falar de 18, 19, 20 anos, por aí, pessoas que fizeram travessias muito duras, que atravessaram um continente e que chegaram à Líbia e que a maior parte delas foram vítimas de violência sistemática, violência grave, tortura, trabalhos forçados, se são mulheres, prostituição forçada, uma série de experiências de muita dor e de muito sofrimento, que conseguiram fazer a travessia com redes de tráfico humano para saírem da Líbia onde estavam presos, nestas redes de tráfico humano, e que finalmente chegam cá. Portanto, são os sobreviventes dos sobreviventes dos sobreviventes, são muito resistentes, com um foco muito maior em trabalhar e em ser autónomos, foco esse, única razão pela qual eles conseguiram sobreviver a esta travessia toda até chegarem cá. E, portanto, trabalhar com estas pessoas e acompanhar estas pessoas é completamente diferente de trabalhar e de acompanhar uma família da reinstalação, por exemplo. Onde é que eu estava? 167 famílias, já 20 pessoas de barcos humanitários e quase 100 instituições anfitriãs localizadas em 17 distritos, com várias instituições felizmente novas e que se continuam a disponibilizar para acolher mais famílias, e felizmente também instituições que começaram em 2015 a acolher famílias e que ainda não se cansaram e continuam a acolher e mais, e muitas com histórias difíceis, muitas outras com histórias de integração muito inspiradoras. O que é PAR? Comunidade de Hospitalidade. Luís Palha, queres falar sobre isto? Sei que não estavas à espera. Não estava nada à espera, já estava aqui quase a dormir. Estou a brincar. Olá, boa noite a todos. Comunidades de hospitalidade. Isto é um bebé que acabou de nascer há um mês. Estamos aqui todos, vamos andando todos juntos nestes grupos do WhatsApp. Estamos a aprender a geri-los, a aprender a gerir quantidades grandes de mensagem, a aprender como é que decidimos esta divisão por distritos. Foi assim uma estratégia sem sabermos se ia resultar bem ou não. Distritos são áreas muito grandes, estamos aqui a ver como é que nos organizamos dentro de grupos do WhatsApp no mesmo distrito. De qualquer maneira, temos já alguns números para partilhar convosco. E pronto, e os números estão aqui à vossa frente e falam por si. Bem, hoje estamos aqui quase 100 pessoas, é impressionante. Em Lisboa temos 100 pessoas, no Porto temos 40. Podemos ver quais é que são os sítios onde temos mais participantes. Alguns distritos onde temos 0 pessoas, esses são aqueles onde estamos a tentar encontrar pessoas que nos ajudam. Por exemplo, no grupo da Madeira, o único participante do grupo da Madeira era alguém de uma outra comunidade de hospitalidade que também tem ligações com a Madeira, então nós pedimos, ok, entra aqui na comunidade de hospitalidade da Madeira, vamos começar a fazer contactos, a criar rede, a encher estes grupos, onde depois nós vamos encaminhando para estas formações e depois posteriormente para as instituições anfitriãs. E nos sítios onde não há instituições anfitriãs, então montar acolhimentos nessas zonas, basta, não sei, estávamos no outro dia a fazer uma conta de cabeça, quantos voluntários seria preciso para garantir um acolhimento? 4? 4 voluntários e uma instituição anfitriã? Será que dava? Não sabemos, estamos a pensar ainda. Depende da qualidade dos voluntários e da força. Mas vamos a isto. Depende também, desculpa, deixa-me só dizer em relação a isto, depende também da família e do perfil das necessidades, não é? Há famílias que precisam de muito mais apoio, há famílias que são mais autónomas e mais fáceis,
Claro. E então, na realidade dos refugiados, quando se diz que isto é caso a caso, é realmente caso a caso. Nós temos uma família acolhida numa das nossas instituições anfitriãs que absorve os recursos técnicos inteiros só para ela, a tempo inteiro, quase. Tal é a dificuldade de acompanhamento e a de estruturação em que a família se encontra. Temos outras famílias que chegam a Portugal e que fazem o seu caminho muito tranquilamente. É caso a caso. E então, o modo como nós estamos a dinamizar estas comunidades de hospitalidade é, primeiro, aqui globalmente, estamos todos juntos aqui de Portugal inteiro, e depois, passo a passo, perceber como é que vamos poder atuar localmente em cada sítio, sendo que temos várias áreas de ação. Temos os acolhimentos de reinstalação, temos os acolhimentos de recolocação, que são diferentes, temos os acolhimentos de Afeganistão, que ainda não sabemos como é que vão acontecer, mas que certamente vamos precisar de comunidades de hospitalidade para acompanhar estas pessoas. E temos os acolhimentos que ainda não aconteceram e que precisam de acontecer, porque há montes de gente lá fora a precisar de vir para cá. E pronto, a força da sociedade civil e destas comunidades sente-se já aqui, neste interesse. E pronto, e vamos continuar a fazê-las crescer e a dinamizar isto e a pôr-nos em contacto uns com os outros e a perceber como é que cada um de nós pode ajudar a fortalecer esta rede. Pronto, quando nós dizemos que a PAR não é nenhuma instituição e é um movimento, na realidade é isso. A PAR não tem qualquer tipo de autoridade perante nenhuma das famílias de refugiados em Portugal. Mas as instituições da PAR têm. E os voluntários da PAR vão ser pontos de apoio para estas pessoas e, portanto, vão ter. E a força da PAR vai ser a vossa força e precisamos de ter uma identidade comum e é isso. E que quando uma família de refugiados é posta diante de um voluntário, então que ela possa reconhecer que esse voluntário é um voluntário PAR, com uma marca de qualidade. Temos ali a Maria Teresa Bernardo a querer falar. Queria só a Maria Teresa, deixa-me só dizer uma coisa a todos. Alguns números que, a propósito desta questão do futuro e das famílias que ainda vêm, Portugal tem compromissos de reinstalação de alguns milhares de pessoas, não muitos, mas alguns. E além disso, além dos barcos que continuam a ser, infelizmente, uma coisa que é real e que continua a acontecer, o Afeganistão também dará que falar nos próximos anos. E, portanto, esta realidade dos refugiados está longe de ficar resolvida com estas 700 e tal pessoas, com estas 170 famílias. Maria Teresa. Olá, boa noite. Era só para dizer que ali no PowerPoint das comunidades de hospitalidade no distrito, eu não vi o Distrito da Guarda. Não sei se vi mal. Eu vou sair em defesa de Maria Teresa Bernardo e dizer que Maria Teresa Bernardo é a única participante da comunidade de hospitalidade da Guarda. E não está lá. Há de ter sido um lapso, Teresa, há de ter sido um lapso. Ok. Vai ser corrigido imediatamente. Sim, está bem. Era só isso. Está lá e olha, e temos agora um acolhimento na Guarda, mas eu sei que a Teresa está na ponta oposta do distrito, que é em Vila Nova de Tazem. Mas vamos conversar. Sim. Eu queria deixar também só aqui uma palavra. Nós dizíamos que as pessoas mais vulneráveis eram os refugiados da reinstalação e, de facto, daqueles que nos chegam são os mais vulneráveis. Mas os mais vulneráveis de todos são aqueles que nem sequer conseguiram sair de lá. Porque esses nem sequer tiveram condições sequer de conseguir se pôr a caminho, não tinham meios. E não é muito difícil de imaginar, não é? Quer dizer, de repente agarrarem nos nossos filhos, nas nossas famílias e ter condições de pagar, às vezes, somas ainda altas para alguém nos traficar para outro país. E às vezes temos conhecimento de valores, 3.000 euros, 5.000 euros por pessoa, e quantos de nós teriam essa capacidade para agarrar e pagar 5.000 euros por pessoa para fazer a travessia para a ilha mais próxima? Portanto, os mais vulneráveis, muito provavelmente, nós nem os chegamos a conhecer, infelizmente. E por isso é que também estas comunidades de hospitalidade, o nosso desejo é que nós sejamos capazes de dar uma imagem de acolhimento tão boa que convença também os nossos governantes a dizer, não, sim, é possível trazer mais.
É possível trazer mais e convencê-los de que Portugal tem esta capacidade para acolher e para integrar e para ajudar a integração de mais pessoas e não nos ficarmos pelos números às vezes tão pequenos que nós temos. Sim, e para dar aqui o outro lado da moeda ao que o Nuno está a dizer, convencer o Estado de que é possível fazer isto e convencer as famílias acolhidas de que é bom viver em Portugal. De que é bom viver em Portugal e de que há um futuro bom em Portugal. Que às vezes nem nós próprios portugueses acreditamos, mas que é verdade. É isso. Temos uma série de pessoas a quem falar. O João e depois a Ana. João? Olá. Sim, bom. Então, se eu percebi acerca das pessoas que conseguiram chegar agora depois da tomada do posse dos talibãs no Afeganistão, isto ainda não está definido da parte das autoridades, que o estatuto deles são requerentes de asilo? Não, eles são requerentes de asilo, porque já pediram asilo, aqueles que pediram, e vão ter, e em princípio terão reconhecido o seu projeto. Ok, mas não são de reinstalação, claro, porque a CNUR não entrou. Recolocação também não, porque não vieram da Europa. E tem apoio da União Europeia? Na verdade, eu acho que bem, não sei se tecnicamente não são da reinstalação, porque não vêm de um país, do primeiro país de asilo. Isso tem apoio da União Europeia. Nós estamos à espera de uma decisão ainda. Espero que as coisas depois sejam decididas como um governo da gestão, não é? Não sei. Talvez relembrar que a PAR, quando começou, em 2015, naquele verão quente de 2015, não havia nenhum programa. Já havia recolocação, é verdade, mas com números muito, muito baixos. 30 pessoas por ano, a reinstalação tinha 15 pessoas por ano. As cotas portuguesas eram, de facto, números muito pouco expressivos. E a PAR começou e em 2015 estavam mais de 100 organizações de acolhimento, instituições de acolhimento, a assinar protocolos de governação e de acolhimento na reitoria da Universidade de Lisboa em outubro de 2015. Portanto, muito antes do Estado poder sequer pensar qual é que era o programa de acolhimento, quais eram as cotas, a PAR deu uma resposta, foi cabal, não é? E começou a acolher. E começou logo a acolher. E não havia dinheiro nenhum, não havia programa de acolhimento, ainda não estava decidido quanto é que, o que é que... Nada, e pronto, e a PAR, a sociedade civil, na PAR, deu uma resposta de acolhimento a quem e mostrou que se quisermos, não estamos limitados a nenhum programa de acolhimento. Sim, ok. Obrigado. Foi uma resposta forte de tal forma que a PAR ganha o Prémio de Cidadão Europeu da ONU em 2017, penso eu. Não é da ONU, é europeu. É europeu? Pensei que era da ONU. Prémio de Cidadão Europeu, sim. Prémio Cidadão Europeu e mais que nada, e o Estado português de alguma maneira apoia-se no modelo da PAR para começar a fazer o que está a fazer também. Isso é muito interessante. Nós vemos as entidades governamentais envolvidas no acolhimento a beberem muito daquilo que a PAR fez e daquilo que a PAR foi construindo. Isso é muito interessante porque faz-nos sentir que, ok, o caminho é por aqui. Por outro lado, a nível de projetos internacionais, partilha de boas práticas, nós agora, por exemplo, estamos envolvidos num projeto de boas práticas de acolhimento com iniciativas pela sociedade civil. E há vários países envolvidos no projeto, cada um leva e cada organização do seu país leva a sua boa prática. A ideia depois é estudá-las, capacitar os outros na sua boa prática e fazer pilotos. Mas o interessante é que o modelo central deste projeto internacional enorme é o modelo da PAR. E tem esse mérito e deve, como diz o Nuno, continuar a trabalhar para manter-se, apesar de ainda que demorem as decisões e apesar das decisões, ou da ausência delas. João, não sei se... Não, tá bom. Ok, ótimo. Eu não digo João, talvez dizendo que não quer dizer que o próprio
próprio país, não é? No seu sistema e a própria União Europeia não deve procurar também dar uma resposta sustentável, uma resposta sustentável do acolhimento. Porque, infelizmente, é o que nós vemos, não é? Os refugiados o número de refugiados no mundo não vai parar, não é? Não aparenta haver uma diminuição, não é? Antes pelo contrário, não é? E, portanto, acho que sim, os Estados têm que dar uma resposta, de modo, acho que a sociedade civil deu um bom exemplo, acho que a PAR é o melhor exemplo de uma resposta que a sociedade civil pode dar, mas depois, quer dizer, já passaram 5 anos e acho que nós vemos outros países que foram bons exemplos também em termos de sistema e ter um sistema mais robusto, e a Alemanha acho que é um bom exemplo disso, uma abertura do país, com um sistema nacional robusto e por isso consegue acolher um maior número de pessoas e está menos dependente da sociedade civil, digamos assim. Portanto, acho que o futuro acho que tem que haver aqui um trabalho em conjunto, não é? Haver um sistema nacional que permite o acolhimento, mas depois haver comunidades de acolhimento que façam grande parte, que contribuem em grande parte para a integração das pessoas. E naturalmente o trabalho da sociedade civil será tão mais forte, isto nós temos tentado passar neste projeto internacional, a capacidade da sociedade civil de agir será tão mais forte quanto mais forte for a resposta devida pelo Estado. Agora, às vezes, quando essa resposta devida pelo Estado não existe, ou não é suficiente, ou ainda não está preparada, porque os ritmos do Estado são mais lentos, isto também é uma riqueza da sociedade civil. É mais elástica, é mais criativa e é mais rápida a responder, é mais próxima. E, portanto, mesmo quando não há, ou quando ainda não há respostas adequadas por parte do Estado, o movimento da sociedade civil muitas vezes empurra o Estado também a construir essas respostas. Isso vemos hoje com o trabalho que está a ser feito pelo ACM. Quando eu digo que vemos as entidades do Estado a beberem do que aprenderam da PAR, é isto, não é? Não havia respostas, agora há ainda por cima inspiradas naquilo que está já construído pela sociedade civil. Isto é muito positivo. Ana Rezende, também quer falar? Sim, boa noite. A minha intervenção é acerca da resposta que o Luís Palha deu à nossa colega, se assim posso dizer, da Guarda, em que referiu que havia uma família que ia ser ou já está colocada em Vila Nova de Tazem, certo? Não sei se já está, se não está. É que acontece que eu tenho casa a 3 km de Vila Nova de Tazem, que é exatamente a terra, digamos, do meu sogro. E, portanto, eu vou lá com muita regularidade e, se for preciso contactar alguma entidade ou dar algum apoio, não sei se a família já está, ofereço-me para isso porque eu vou lá todos os meses, praticamente. Olá, Ana. Olá, Ana. Como está? Está boa, Ana? Sim. Eu gosto muito de si, Ana. Olá. Lembra-se de falarmos ao telefone, não é? Que eu tinha contactos com câmaras, aqui não é câmaras, aqui é uma situação familiar. Muito não bem. Tenho ninguém a viver lá, mas eu tenho casa ali a 3 km. E Ana, vou lá refere-me só uma coisa. Em qual das comunidades a Ana está? É de Lisboa. Está bem, muito eu bem. vivo em Lisboa, mas vou ali com regularidade e achei muito curioso. Conheço muito bem Vila Nova de Tazem, não é? Vamos conversar. Eu, se calhar, peço-lhe autorização para colocar no grupo também da CH da Guarda, pode ser? Sim, com certeza, não há Muito problema. Bem. Maria Teresa Bernardo, aqui no meu computador, está mesmo no quadradinho por cima da Ana Rezende. Vão estar na mesma comunidade. Teresa, sim. Boa. Isabel Ribeiro também quer falar? Está sem microfone ligado, Isabel. Ok, já está ligado. Agora sim. Então, eu tenho imensas dúvidas porque eu nunca participei em nada do género. E queria saber qual é que é fundamentalmente o nosso papel neste voluntariado. Nuno, queres responder? Assim, como será o nosso dia-a-dia, em que horários e como é feito o trabalho em si? Sem querer estragar muito a sessão seguinte sobre voluntariado e papel do voluntariado. Acho que, como dizia muito há bocado também o Luís e Catarina,
depende muito da família e depende muito da capacidade do voluntário, não é? Aquilo que a família melhor pode dar ou pode fazer por si próprio, ou da autonomia, e aquilo que o voluntário que está presente pode fazer. Há voluntários que aparecem no princípio num processo de integração, às vezes só, por exemplo, com doação de roupa, e é importante estar e mostrar, e a pessoa, faltando isso, é algo que essa ajuda, por exemplo, do vestuário, liberta para não haver gastos com roupa, que no princípio pode ser completamente desnecessário, não havendo muito dinheiro. Como pode ser um voluntário que faz ajuda no acesso aos serviços, à segurança social, às escolas, que pode fazer uma ponte com as escolas onde as crianças vão iniciar o ano letivo. Pode ser um voluntário que ajuda na procura de emprego daquela família, dos pais. Pode ser um voluntário que apoia no português informal, porque o português, infelizmente, não há respostas dispersas pelo país, e as que existem contam-se pelos dedos quase de uma mão. E também a oferta é uma oferta que não está adaptada a uma pessoa que acabou de chegar. O A1 e A2 do português é muito formal, portanto é bom que haja aqui alguém que tenha esta capacidade de só estar e começar a pequena introdução ao português de uma forma informal, acompanhar ao supermercado, mostrar quanto é que custa, o custo de vida, porque é que as mulheres têm que trabalhar em Portugal, no meu país isto não existe. Coisas muito... Portanto, é nisto tudo, em que eu acabei de dizer, que faz parte do processo de integração, é normal e é salutar que existam voluntários que possam fazer este papel. Os voluntários acabam por ser uma imagem da sociedade portuguesa, e são a realidade da sociedade portuguesa. Não é? Portanto, quando as pessoas perguntam quanto é que custa manter uma casa, eu olho para os meus filhos e vejo, bem, eu tenho 3 filhos e nós gastamos tanto de água e luz e gás, não é? E isso dá logo uma noção correta, não é? E muito próxima da realidade, que eles vão encontrar no fim do programa de acolhimento, quando já estiverem em autonomia. E é isso. E há um ponto muito importante também para mim, que é qualquer que seja a função que um voluntário vá desempenhar junto da família. Por exemplo, se eu me encaminhar para uma família para lhe ensinar português, eu não vou ser só o professor de português. Eu vou ser o único amigo, eu vou ser o amigo português daquela família, talvez o único. Que é, eu vou-me tornar imediatamente um ponto de apoio para aquela família, parte da estrutura social daquela família. E por isso é que é tão importante existir esta formação de voluntários antes de sermos encaminhados para o terreno. Porque, invariavelmente, vamos ficar um dos únicos pontos de apoio daquela família em Portugal. E amigos. E pronto. Sim, para eles não se sentirem também sozinhos, provavelmente. Não... Claro. E em quem eles se vão apoiar e com quem eles vão procurar ajuda. Ok. Eu por acaso, eu acho que os voluntários podem ter vários perfis e o tipo de apoio que dão também podem ser de vários tipos, não é? Eu acho que pode haver um voluntário que tem esta presença mais informada e mais próxima, e pode haver um voluntário que tem um perfil de uma determinada profissão, de uma determinada área, que pode orientar nesse assunto. E então, naturalmente, a relação será diferente, não é? Eu acho que tem muito a ver, primeiro, com as necessidades das famílias, e esse é o primeiro ponto. Nós não vamos enviar voluntários porque os voluntários querem ser voluntários, nós enviamos voluntários porque as famílias têm necessidades que podem ser apoiadas por voluntários, não é? Isto é muito importante. Só depois de eu perceber as famílias e as suas necessidades, então vamos ver que voluntários é que podem ajudar e de que maneira. Isto abarca um leque enorme de, pode ser dar aulas português, levar os miúdos ao parque, ajudar. Outro dia pedimos voluntários para ajudarem uma mãe solteira com 5 filhos, 4 filhos, que tinha que distribuir em várias escolas da cidade. E era uma chatice, porque a senhora acordava cedíssimo, passava horas nos transportes públicos, com medo de chegar ao trabalho, não perder o trabalho porque sustentava sozinha aqueles 4 filhos. Coisa muito simples que foi, pedimos voluntários para arranjar aqui uma rede de boleias para algumas crianças da escola chegavam mais longe,
poderem ir para a escola com os voluntários. Não sei se daqui surgirá uma grande ligação entre uma ligação muito cotidiana e muito próxima entre esta mãe, talvez entre as crianças, esta mãe e esta pessoa, não sei se haverá muito cotidiano. Tem muito a ver com que tipo de ajuda, que tipo de apoio é que eu estou a dar, qual é que é o meu papel na vida desta pessoa, e esse papel só terá importância na medida em que ele for positivo para aquela pessoa. Entendi. E isso depois vamos vendo. A rede de apoio que nós normalmente procuramos dos nossos familiares e amigos que estão à nossa volta e que quem acabou de chegar a Portugal não tem nada disso. E cuidar às vezes de coisas simples como esta. Sim. Muito bem, eu queria só lembrar que temos 4 mãos no ar e são 10 minutos para as 11. Joana, Rita e Paula. Joana, primeira. Olá. Olá. Boa noite a todos e antes de mais eu gostava muito de agradecer o trabalho que a PAR tem feito e esta apresentação que foi ótima. Eu tenho estado em todas, da maneira que posso, às vezes com um olho aqui e o outro no trabalho ou no outro sítio, mas foi muito esclarecedor. E estava a ouvir-vos e principalmente aquele slide em que mostrava as comunidades de hospitalidade e vemos como em Lisboa há tantas pessoas, como é normal, e noutros lugares não há nenhuma. E já tinha tido a oportunidade de me apresentar na comunidade de hospitalidade de Lisboa e eu trabalho na Era Portugal, que é uma imobiliária, que penso que todos conhecerão, e a Era é muito grande e estamos espalhados por todo o país. Temos cerca de 200 agências com cerca de 3.500 pessoas. E por isso, quando eu ouço que não há pessoas nos outros sítios, isto faz muita confusão, porque eu sei que se calhar basta-me enviar um e-mail e eu chego a esses sítios todos. Por isso, a minha questão aqui era pedir-vos se de alguma maneira podiam fazer uma apresentação com poucos slides, não pode ser muito exaustiva, a apresentar muito brevemente o que é esta questão dos refugiados, este problema que temos e qual é a solução que a PAR traz, de forma a que em poucos minutos eu conseguisse, ou num simples e-mail, eu conseguisse explicar o que é preciso e espalhar a mensagem, porque às vezes é só isso que falta, não é? Espalhar a mensagem e as pessoas agarram. E portanto, era esta a minha dica. Acho que depois podemos falar melhor, mas por agora queria só pensar. Obrigada, Joana. Falaremos certamente. Sim. E nós mesmo, obviamente que a empresa também poderá ajudar e temos essa política, podem ver no nosso site era.pt. Nós ajudamos neste momento a Cruz Vermelha Portuguesa, financeiramente, mas eu até vejo nesta situação mais como esta ajuda nas comunidades e usufruir desta mão de obra enorme que nós temos e que são pessoas como nós, que querem certamente muitas delas ajudar, simplesmente não sabem desta necessidade e, portanto, se souberem, se conseguirmos chegar a elas, pode-se criar aqui uma onda muito grande. Eu acho que depois até vão precisar dizer parem. Pela amostra que temos tido, pelo menos em Lisboa, quando há um pedido e começa tudo a chover por todos os lados, a ideia será, se calhar, focarmos mais onde é mais preciso e nisso é só vermos as lojas que nós temos e onde é que faz sentido ir primeiro. Está bem? Por isso depois podem entrar em contacto comigo, eu estou no WhatsApp de Lisboa e também já falei com o Luís em privado, por isso estejam à vontade. Obrigada, Joana. Rita, Malpique. Boa noite. Eu não sei se vai ouvir muito bem porque não se ouve muito bem, não. Estamos a ouvir a Rita Malpique. Eu vou desligar a câmara para se ouvir melhor. Okay. Minha pergunta é, primeiro, agradecer as formações, é uma ótima ideia, porque os voluntários podem ser contraproducentes também, apesar da sua boa vontade, e é uma excelente maneira de começar.
Minha pergunta é, voltando às primeiras questões sobre a situação que temos agora em Portugal do governo de gestão, e não sabendo, e isto, muita ignorância na minha pergunta, aviso, e não sabendo quanto dependente está a par de fundos estatais e da União Europeia, e acautelando a situação de poderem não vir, se forem da União Europeia, esses fundos destinados a esta recolocação e reintegração, a minha pergunta é, devemos as comunidades começar a acautelar essa dependência de fundos públicos e aproveitar a altura de Natal para começar a fazer algumas campanhas de angariação? Era só esta a minha pergunta. Okay. Em relação ao financiamento das chegadas e dos programas de integração, eles não estão dependentes de uma solução governativa concreta, eles vêm de um fundo europeu que se chama Fundo para o Asilo, as Migrações e a Integração, e em princípio, a menos que haja uma mudança radical na Europa, isso não é, pelo menos não está a acontecer de uma maneira radical, se acontecer demorar mais tempo, mas não é posto em causa. A pandemia pôs em causa as chegadas, porque não havia viagens, sim. Estas chegadas dos afegãos de emergência talvez tenham posto um bocadinho em espera as pessoas de reinstalação, mas não está em causa, uma tendência financeira. E a PAR, na verdade, não tem fundos próprios, ou seja, cada instituição e cada membro da PAR tem os seus recursos, né? Eu estou aqui, sou um trabalhador do JRS, o Luís, a Flávia, cada instituição anfitriã tem a sua realidade, muitas são escolas, são os lares, têm funcionamentos próprios, com os seus públicos e os seus técnicos, outros são voluntários e dão aquilo que têm, que é o seu tempo, mas não estamos dependentes de um orçamento de Estado nesse sentido. E os projetos que estão em andamento não têm dependência direta com um determinado governo, portanto. Agora, em relação a fazer campanhas de angariação, pois talvez podemos falar sobre isso noutro momento, em grupo, nos grupos, perceber que necessidades é que vamos ter. Há pouco tempo uma empresa contactou-nos para fazer uma angariação, para começar agora a fazer uma angariação para o Natal, de bens. Eu dizia-lhe, bom, nos refugiados, sobretudo agora era mais no contexto dos afegãos, eu dizia-lhe em contexto de centro, em contexto de emergência, eu não consigo dizer agora o que é que eu vou precisar em dezembro, não é? Por exemplo, necessidades de primeira linha, às quais felizmente se dão respostas de primeira linha, não estamos 3 meses à espera das respostas, felizmente. E, portanto, as angariações têm sempre essa alimentação no caso dos refugiados. Em princípio são ou bens de primeira necessidade, portanto as necessidades são rápidas, as respostas devem ser rápidas e já estão respondidas, e são garantidas pelas instituições, ou então são necessidades mais difíceis de satisfazer porque são mais difíceis de angariar. Por exemplo, aquilo que nós propusemos foi pensar em computadores e tecnologias. Todas as pessoas têm acesso à internet, os miúdos para a escola, para os trabalhos, os adultos para terem e-mail, para poderem procurar trabalho, fazer o seu currículo, para estar na internet. O computador hoje em dia é um bem, não sei se poderia dizer essencial, mas acho que sim, não é? Para a escola, para o trabalho, para a maior parte dos trabalhos. Pronto, isso podia-se angariar. Claro que nunca mais respondi um e-mail de resposta a esta minha contraproposta. Mas acho que sobre a angariação podemos falar outro momento. Pronto, era aí que eu queria chegar. Se ficou mais ou menos respondido, Rita? Caiu. Então temos a Paula Antonione, que também estava com o meu no ar. Sim. Olá, boa noite. Não sei se estão a ouvir. Sim. Sim, é só um pequeno contributo, um bocado quando foi perguntado, afinal, o que é que os voluntários vão fazer. Eu já tive a oportunidade de apoiar uma família síria, por uma situação simples. Eu vi no jornal que uma família iria ser colocada aqui numa vila perto de Braga, onde eu vivo, então contactei a instituição de Braga que os apoiava, e a minha ideia era contribuir com o português, portanto ensinar-lhes português.
Portanto, eu comecei por ir à casa deles, sei lá, umas 2 vezes por semana. Eles eram um casal e tinham 4 miúdos, a mais velha teria talvez uns 8 anos. E eu ia, vamos imaginar, 2 vezes por semana para lhes ensinar português, mas depois já ia 3, e depois eu chegava lá e eles mostravam-me o papel que tinham recebido de centro de saúde e não sabiam o que era aquilo, e eu ia com ele, com a mãe, ao centro de saúde e com as miúdas, e depois iam à feira e eu ia com eles à feira, e era muito interessante porque as pessoas colaboravam, e uma tenda dava-lhe um saco de tomate, o outro dava-lhe um saco que era para os meninos, e as pessoas, os feirantes, ofereciam muitas coisas, e portanto eu quando fui a dar conta já ia todos os dias à casa deles e já ia ao parque com os miúdos, que nem sempre era muito fácil, porque os miúdos, para nós, um miúdo de 8 anos é um miúdo, para eles já não é. A mais pequenina, a Shirine, por exemplo, fez 1 ano cá, e portanto com 1 ano já não é bem um bebê, a mãe já dava uma maçã para a mão para ela comer sozinha. E eram assim diferenças culturais interessantes, mas que às vezes uma pessoa tem que abrandar um bocadinho para tentar perceber. Mas foi uma experiência desapareceram simplesmente, não é? Foram embora. Deixaram a casa onde estavam. Entendemos que tenham ido para a Alemanha porque eles falavam muitas vezes na Alemanha e quer parecer que o objetivo era ir para a Alemanha. Mas é interessante porque, Nós estamos a deixar de ouvir, Paula. Não estamos a ouvir, Paula, mas de qualquer maneira também sobre esta. Começam surgindo, não é? Talvez se desligar a câmara, Paula, talvez se desligar a câmara. Já desliguei. Não ouvem? Muito bem. Pronto. E pronto, era só isto, era só para partilhar que às vezes os voluntários, dependendo do feedback que a família vai dando. E na altura eu não fiz formação nenhuma e por isso é que agora agarrei esta oportunidade a par, porque acho que, enfim, aquilo era um bocado por intuição, correu bem, mas nunca se sabe, portanto, desta vez, e apanhei esta oportunidade e por isso é que estou aqui. Maravilhoso, boa, ainda bem, bem-vinda. São 11 da noite, eu não sei se, acho que esta conversa podia durar muitas horas, mas hoje se calhar não, dado que já até tarde. Nuno, Luís, o que é que me dizem? Dizer que são todos convidados para as próximas sessões, daqui a 2 semanas, de 2 em 2 semanas. Já aflorámos aqui algumas questões do voluntariado, do lugar do voluntário, dos papéis que o voluntário pode ter, da relação entre a necessidade e o lugar, ou às vezes não ter necessidade nenhuma e estar lá só como amigo e estar a fazer companhia ou ajudar a ir ao parque. Isso também é importante, às vezes sem nenhuma... sem que haja uma necessidade maior do que aquela que é estar lá. E deixar este convite para os próximos encontros, porque acho que é também disto que nós vivemos. As comunidades de acolhimento vivem também da partilha, de experiências, e esperemos que depois nas próximas sessões também tenhamos um pouco mais de tempo para algumas partilhas mais pequenas. E depois também, aqui já entrando na área do Luís, acredito que depois cada comunidade de acolhimento terá também mais tempo e histórias mais particulares próprias daquela comunidade para contar e para partilhar, e também para fazer crescer também nessa comunidade. E eu queria agradecer
desde já, bem, primeiro queria agradecer a todas as pessoas das comunidades de hospitalidade a quem ainda não foi pedido nada. Ou seja, há muitas comunidades de hospitalidade onde as pessoas estão e em distritos onde a PAR ainda não passou necessidades e as pessoas mantêm-se ali no grupo, calminhas, firmes, à espera de que lhes seja pedido o que vai ser pedido, que ainda não foi. Quero agradecer a todos por se continuarem a manter aqui connosco. Quero agradecer muito também, queremos agradecer muito à comunidade de hospitalidade de Lisboa, que com uma prontidão imediata encheu o centro de acolhimento de roupas necessárias que foram essenciais. Todos os bens de primeira necessidade que nós pedimos à comunidade de hospitalidade de Lisboa chegaram-nos muito rápido. E agradecer à comunidade de hospitalidade do Porto que está a ajudar a PAR a rechear 4 casas no Porto, para 4 famílias que estão a chegar. A rechear e a limpar. Estão a rechear e a limpar e a pôr as casas impecáveis. Agradecer-vos muito. É impressionante a capacidade de mobilização que nós conseguimos ter assim. Obrigado. Isso. Pronto. Vemos então na próxima sessão. A que dia? Daqui a 15 dias. Então, até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Bom descanso a todos. Até daqui a 15 dias. Boas noites. Bom descanso. Obrigada, bom descanso. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.